22. Extintas, estas criaturas estranhas e surpreendentes ainda desafiam nossa imaginação. Alguns eram monstros cruéis e carnívoros. Outros, gigantes preguiçosos e delicados. Esses grandes animais existiram em infinita variedade de tipos e tamanhos e viveram num mundo não muito diferente do nosso, entre florestas, rãs, crocodilos e insetos. São répteis que evoluíram de criaturas vindas do mar, a primeira legião de vertebrados terrestres. Eram indomáveis e foram senhores de seu universo. Depois de um reinado de 140 milhões de anos, desapareceram misteriosamente. Há apenas 150 anos, o homem começou a descobrir ossos, pegadas e ovos de dinossauros. Cada fragmento encontrado é uma pista para explicar o mistério dos primeiros senhores da Terra. Como os dinossauros desapareceram de nosso planeta? Será que a nós, seres humanos, não está destinado o mesmo fim? Estas são as duas questões que mais instigam e dividem os cientistas e estudiosos da pré-história. Muitos deles, porém, estão mais preocupados em saber como os dinossauros conseguiram dominar o planeta durante tanto tempo, 140 milhões de anos. No Globo Repórter desta noite, você vai conhecer o trabalho de dois dos maiores especialistas em dinossauros. O cientista norte-americano Jack Horner e o italiano naturalizado brasileiro Giuseppe Leonardi. Horner descobriu ovos e ninhos de dinossauros nos Estados Unidos. Leonardi encontrou pegadas, milhares delas, aqui no Brasil. Como estes dois cientistas trabalham e os resultados das pesquisas é o que você vai ver agora no Globo Repórter. O ardossauro foi uma das centenas de espécies de dinossauros que habitaram a Terra. Um gigante manso de 9 metros de altura e 3 toneladas de peso. Para se protegerem contra agressores, eles andavam sempre em grupos. E a alimentação destes gigantes eram os galhos das árvores. Por causa do formato de sua boca, ele é conhecido como dinossauro bico de pato. Os estudos deste cientista Jack Horner possibilitaram conhecer também os hábitos de um animal pré-histórico e extinto. O cientista concentrou suas pesquisas numa região próxima ao Parque Nacional de Montana, nos Estados Unidos. Através de escavações, ele encontrou ossos, ninhos e ovos de dinossauros. As descobertas de Horner levaram a conclusões fantásticas. Nesta região devem ter vivido 10 mil dinossauros. Pela disposição dos ossos, foi possível saber que alguns dinossauros viviam em bandos, formavam casais e cuidavam com muito carinho de seus filhotes, característica dos mamíferos e não dos répteis. As descobertas confirmaram antigas hipóteses. A construção do ninho era um esforço de todo o grupo. O bico de pato colocava de 20 a 25 ovos. Cada um media 20 centímetros, mais ou menos o tamanho de um abacate. Um ovo muito pequeno para um animal que chegava a pesar 3 toneladas. Desde o início, a vida dos bicos de pato era difícil. O Strutiomimus, um dinossauro ágil e veloz, semelhante ao avestruz de nossos dias, era o inimigo mais temido. Quando os pais saíam para procurar alimento, o guloso Strutiomimus vinha se regalar com os ovos. Um ovo de dinossauro de 80 milhões de anos intacto é a mais preciosa descoberta do cientista.
Num hospital, o fóssil foi submetido a uma tomografia axial computadorizada. Este exame permite fotografar o ovo por dentro a cores e em 3 dimensões. Se houver um embrião no interior do ovo, será possível estabelecer com precisão o tamanho e peso de um dinossauro recém-nascido. A pesquisa é um sucesso total. Para começar a vida, um pequeno esforço. O bebê dinossauro nascia com apenas 30 centímetros de comprimento e pesava menos de 1 quilo. Parece quase impossível, mas adulto ele chegava a pesar 3 toneladas. O cinema transformou o dinossauro em elemento de ficção, alguma coisa muito grande ou muito velha para continuar viva. Um animal gigantesco e cruel, uma ameaça e quase sempre um inimigo do homem. A distorção mais inaceitável foi colocar o homem ao lado do dinossauro. Afinal, o homem só foi aparecer 60 milhões de anos depois do desaparecimento dos dinossauros. Aos poucos, o homem vai destruindo alguns mitos sobre os dinossauros. Muitas espécies eram dóceis, como os bico de pato. Mas os vilões sempre existiram. Entre os dinossauros, o pior deles se chamava Tyrannosaurus Rex. Carnívoro, ele atacava e comia os outros répteis. Mas nem sempre esse rei dos dinossauros levava a melhor. O rabo do bico de pato pesava 900 quilos. Com um pouco de sorte, ele podia derrubar o Tyrannosaurus Rex. Como o agressor tinha grande dificuldade para se levantar, os bico de pato ganhavam tempo suficiente para fugir. Outro vegetariano como o bico de pato era o Monoclonius. Apesar do chifre e da pele espessa, também era vítima do Tyrannosaurus Rex. No Brasil, um cientista descobre milhares de pegadas de dinossauros. No próximo segmento. Parecem detetives, mas são cientistas. Eles seguem pegadas de mais de 100 milhões de anos. Através delas, é possível reconstruir um mundo perdido. Que tipos de seres viveram neste planeta? O que comiam? Para um leigo, parece impossível, mas as pegadas podem responder a estas perguntas.
Milhares de pegadas de dinossauros estão aqui no Brasil, no Vale do Rio Peixe, perto da cidade de Sousa, na Paraíba. Os dinossauros viveram aqui, neste sertão de plantas espinhosas e sol fustigante. Um lugar inadequado à vida. Mas esta região não foi sempre assim. Há 100 milhões de anos, aqui existiam rios caudalosos e uma grande floresta de araucária. Após a extinção dos dinossauros, todo este vale de 20 quilômetros afundou 2.000 metros e permaneceu protegido de transformações pelas montanhas ao redor. Este acidente geológico explica a preservação das pegadas. Foi este cientista italiano, Giuseppe Leonardi, quem começou a pesquisar ativamente na região em 1975. As pegadas, porém, já haviam sido descobertas na década de 20. Leonardi é paleontólogo e padre. Seu trabalho é reconhecido no mundo todo e coloca esta região como um dos mais importantes sítios arqueológicos. Como os dinossauros vieram parar nessa região? Bom, na verdade, todo o Brasil, nessa época, foi habitado por quantidades enormes de dinossauros. O que acontece é que em algumas regiões mais oportunas do ponto de vista geológico, as pegadas ou então as ossadas puderam se conservar e chegar até nós. Enquanto nas outras regiões, os terrenos com suas pegadas e ossadas foram erodidos totalmente. Como esta vaca, os dinossauros iam procurar água no rio e também deixavam suas pegadas num terreno de lama. Naquela época, a região vivia períodos alternados de enchentes e fortes secas. No período de seca, as pegadas ficavam moldadas na lama. Outros materiais, como calcário e sais minerais, foram sendo depositados sobre este molde. Mais tarde, a argila e a areia transformaram-se em rocha. Uma escavação de apenas 2 metros mostra claramente a presença destas camadas de rocha e areia. Embaixo delas estão as pegadas de dinossauros. Professor, como o senhor pode identificar o tipo e até o comportamento do dinossauro só por uma pegada? Se estuda, para começar, a anatomia do pé do animal. Observa a forma dos dedos, a presença ou ausência de garras, o número de eventuais de almofadinhas que tem nos dedos, que permite calcular o número das falanges. E na base disso dá para definir geralmente a família, pelo menos, a qual o dinossauro pertencia. Agora, pela associação desta pista com outras que eventualmente tenha, se pode calcular o tipo de comportamento social, gregário, não gregário, do animal. Mas por que só foram conservadas as pegadas de dinossauros quando existiam outros animais também? E não tem nenhum outro animal, não há sinais deles, só dos dinossauros? Esse é um mistério, mas posso dizer que provavelmente os dinossauros saturavam o ambiente de forma tal, ocupando todos os nichos ecológicos, de forma que não deixavam espaço para outros animais. Giuseppe Leonardi também é um habilidoso desenhista. Analisando os detalhes dos pés, ele pode desenhar o animal que deixou as pegadas. O trabalho de escavação não para. O professor Leonardi está sempre escavando novas pegadas escondidas sob as rochas há 100 milhões de anos. É um trabalho que exige muita paciência e cuidado. A cada momento é preciso limpar os restos de terra até chegar à rocha onde ficaram impressas as pegadas. Esse aqui é o segundo dedo, seria este dedo aqui, e o quarto dedo, ou seja, o dedo do anel para nós. Uma coisa dessas. E aqui se vê a lama, a reborda de lama que o animal levantou ao pisar. Bom, aí fica exatamente a trilha por onde ele passou. Sem dúvida. Em toda essa região, no leito ou nas margens do rio Peixe, se houver escavações, vão ser descobertas pegadas de dinossauros. Pelos estudos do professor Giuseppe Leonardi, isso aqui é uma trilha por onde passava um celurossauro. A impressão até é que ele passou correndo por aqui. E por sinal tem um morto. Aqui está ele. E até com uma marca no pescoço, como se tivesse sido mordido por outro dinossauro.
Só que este é de fibra de vidro. Foi feito pela equipe do professor João Carlos Rodrigues. Ele ainda não foi acabado, né? Não, ainda não foi acabado. O que está faltando aí? Nós temos que dar um pouco mais de vida a ele, não é botar As garras. Vamos botar as garras, vamos pintá-lo. Esse tipo de pintura, ela é toda especial para caracterizar mais a pele, dar bastante vida, né? E existem outros bichos como esse sendo Sim, feitos? existem, sim, estão sendo feitos lá no laboratório, estão sendo terminados. Neste galpão em Souza, com apoio do CNPq e Museu Geld, os dinossauros aos poucos reaparecem na Caatinga. Aprendizes da região, comandados pelo escultor João Carlos Rodrigues, ajudam a montar estruturas de madeira, arame e fibra de vidro. Todos os detalhes são rigorosamente verdadeiros e no tamanho real. Depois de pintados, os dinossauros vão ser colocados aqui, nos lugares onde foram achadas as pegadas. A ideia é criar um parque que junte ciência e diversão, dando aos visitantes uma imagem bem real do mundo dos dinossauros. O senhor tem esperança de que isso aqui se transforme num parque como o senhor está querendo? Eu tenho muita esperança, porque eu acredito que seja impossível que as autoridades não se apaixonem pela beleza, pela importância cultural e social também deste sítio paleontológico, que não vem ao encontro só do interesse dos cientistas, mas todo o povo pode apreciar a beleza destas pegadas. E por outro lado, como estamos no polígono da Seca, numa região deprimida do ponto de vista financeiro, eu acredito que seja muito importante criar trabalho, condições melhores para o povo aqui do Vale do Rio do Peixe. No estudo da vida pré-histórica, qualquer fragmento tem muito valor para os cientistas. Com estes pedacinhos de ossos, eles montam complicados quebra-cabeças. E a descoberta de um pedaço que faltava, às vezes, muda todas as teorias. O meio ambiente onde viviam os dinossauros também é estudado pelos cientistas. Isto é possível porque os grãos de pólen das flores são praticamente indestrutíveis. O pólen, ampliado 30.000 vezes em um microscópio eletrônico, revela as plantas que o dinossauro comia. A pergunta mais intrigante sobre os dinossauros talvez seja esta: por que eles desapareceram? Uma das teorias sobre a extinção diz que o destino dos dinossauros estava escrito nos céus. Uma chuva cósmica de asteroides teria se chocado com a Terra num impacto espantoso, criando uma cortina de poeira impenetrável. Depois da catástrofe, a cortina de poeira impediu a passagem dos raios de sol e a Terra escureceu. Foi algo como se tivesse acontecido uma guerra nuclear. O efeito de uma guerra atômica seria um inverno prolongado. Foi o que aconteceu. Sem a força vital do Sol, a maior parte da flora morre. Sem alimentos, os dinossauros tiveram o mesmo fim.
Mas esta é apenas uma entre dezenas de teorias sobre o fim dos dinossauros. Nem todos os cientistas acreditam que os dinossauros tiveram um fim tão dramático e tão rápido. 65 milhões de anos atrás, houve uma série de transformações de tipo geológico, grandes movimentos de placas continentais, mudanças dos mares, sumiram os mares rasos que havia em cima dos continentes, com a consequência de uma mudança muito grande climática e como consequência também da oxigenação do mar, das águas doces, problemas de vegetação com mudança total da flora. E parece que este grupo, já bastante antigo, talvez um pouco esclerosado do ponto de vista genético, não conseguiu aguentar esta revolução ecológica de escala planetária. Seja como for, os dinossauros desapareceram. E o fim deles abriu espaço na Terra para outros seres que até então viviam escondidos. Pequenos seres peludos, inquietos, curiosos, deixaram suas tocas. Eram os primeiros mamíferos. Pouco a pouco,